Graça e paz, igreja! Boa noite, né? A noite, na verdade, está excelente. Não está? Você está feliz nessa noite? Feliz porque nós estamos na casa do Pai. Feliz porque nós estamos diante dos irmãos. Feliz porque essa igreja está em comemoração. E comemorar é muito bom. Todos nós fazemos aniversário e nós sabemos o quão é importante a gente preparar um momento, a gente levantar graças ao Senhor pelo ano que passou, a gente já consagrar a Deus o ano que está por vir, reunirmos pessoas importantes em nossas vidas. Então, comemorar diante do Senhor tem um significado muito especial. Então, você que faz parte dessa igreja tem muitos motivos para poder estar feliz. Você que faz parte desse corpo como membro tem muitos motivos para se regozijar, porque grandes coisas tem feito o Senhor. E não significa que Ele parou aqui. Na verdade, cumpre-se um ciclo e abre-se outro ciclo. E Deus, Ele tem suas formas de trazer novidades de vida para nós, amém? Então, nós estamos muito felizes porque essa casa está em comemoração. Eu, particularmente, que amo comemorar, eu estou muito feliz por ter recebido o convite da parte do pastor para estar aqui nessa noite, porque todas as vezes que o Senhor me permite trazer alguma palavra, Ele sempre me confronta. Ele sempre me confronta. Então, na verdade, a palavra que eu tenho nessa noite é uma palavra que diz respeito a você, que diz respeito a essa igreja, mas que também diz respeito à minha fé. Porque Deus é aquele que trabalha em unidade. Deus é aquele que tem prazer na unidade. E quando Ele tem algo para falar para a sua igreja, Ele tem algo para transformar no seu corpo. E eu sou corpo junto com vocês, amém? Por mais que eu não seja dessa igreja, eu me sinto parte dela. Queridos, eu falo isso em sinceridade. O meu coração, ele está aqui, feliz, porque quando eu estou aqui, estou com vocês, seja nos bancos, ou seja aqui no altar, eu me sinto parte. Por quê? Porque nós, o tempo todo, estamos clamando por um Pai. Nós estamos falando com o nosso Abba Pai. E se Ele é Pai, nós somos irmãos. Então, independente de onde você estiver, Deus, Ele vai fazer você estar em comunhão e você nunca se sentir só. Amém? Eu quero louvar a Deus por minha família que está aqui comigo. É sempre muito especial ter os nossos ao lado. Jesus, Ele andava, Ele caminhava, Ele pregava, Ele ministrava, Ele ensinava, mas Ele tinha os momentos de comunhão com os seus. Ele tinha prazer em estar com o Pai em secreto, mas Ele também tinha prazer em estar com os discípulos. Ele tinha prazer em ter os momentos de comunhão, os momentos de mesa, os momentos do compartilhar. Então, nessa noite, eu fico muito feliz porque os meus estão aqui comigo, meu marido está aqui comigo, a minha filha mais nova, a minha irmã Renata, a minha mãe, o meu padrasto, e eu sei que são pessoas que oram por minha vida, e eu me sinto segura também nessa noite porque eles estão aqui. Amém? Então, eu louvo a Deus por vocês, agradeço porque vocês estão aqui comigo. E, pastor, eu tive a grande oportunidade de receber algumas palavras de ministração da parte do Senhor a respeito desse tema. Seguir a Cristo é uma proposta que tem como base a renúncia. E todas as vezes que nós falamos sobre renúncia, automaticamente, dentro de nós já tem uma sensação de quê? De perda. Não é verdade? Não, se eu tenho que renunciar, eu vou precisar abrir mão de algo. Se eu tenho que renunciar, eu vou precisar me despedir de algo. Se eu tenho que renunciar, eu tenho que entregar algo. Sim, é verdade. Nós precisamos fazer isso em amor ao Evangelho e em amor a Cristo. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algumas outras realidades a respeito disso que Deus ministrou no meu coração. Então, igreja, em nome de Jesus, vocês estarão aqui comemorando esses dias de festa, hoje, amanhã e domingo. Existem pessoas que vão passar aqui por esse altar e vão passar também trazendo louvores e apresentações. O que é que nós precisamos fazer enquanto igreja?
ficar ligado. Não se distraia. É festa, é alegria, a gente grita, a gente bate palma, a gente glorifica, a gente dá aleluia, a gente se move em espírito, mas eu não posso me distrair. Sabe por quê? Porque Jesus está visitando essa casa. E quando ele visita a casa, ele deixa manifestações da sua presença. Então não podemos nos distrair, porque se uma palavra falar contigo nesse final de semana e transformar a tua vida, tu não pode deixar ela passar. Tu precisa ficar ligado, assim como eu estou ligada nessa noite. Por quê? Porque Jesus está na casa. E todas as vezes que ele está na casa, nós vivemos uma verdade revelada. Não é uma verdade que entra no ouvido e sai pelo outro. É uma verdade revelada. Sara, qual a diferença de uma verdade revelada? A verdade revelada, quando ela vem do alto, que ela vem do Espírito de Deus, ela entra no teu coração, ela te arrebata, ela te leva a viver em outra dimensão, ao ponto de você não conseguir resistir à presença do Senhor. Enquanto você estiver resistindo, você não vai conseguir perceber as verdades reveladas do Espírito. Mas quando você se entregar, você vai começar a perceber que está mudando alguma coisa dentro de você. Sara, mas eu estou bem. Eu já oro, eu já jejuo, eu já leio a palavra, eu já tenho comunhão com os irmãos, eu já tenho os meus dias e meus momentos de renúncia, eu já consigo entender como é que o evangelho caminha. Eu quero te dizer, querido, que Cristo, em novidade de vida, ele se revela todos os dias. E para você perceber o quanto Deus pode ser mais em você, você precisa entender que você precisa ter menos de você. Para receber mais, é necessário ter menos de você. Então, a minha passagem por aqui é para poder contar um pouquinho do quanto nós somos sensíveis e pequenos diante da glória do Senhor. Não há ninguém que tenha muito, não há ninguém que tenha demais. A presença do Senhor, ela sempre tem profundidade. E quanto mais você caminha em direção a essa profundidade, você vai entender o quanto você precisa renunciar de si mesmo. Você precisa aprender a renunciar de si mesmo para entender o quanto Deus pode ainda te encher. O quanto Deus ainda é capaz de te surpreender. O quanto Deus ainda é capaz de se revelar para você. É necessário diminuir quem nós somos para poder compreender quem Deus é. É necessário. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem nesses últimos dias. E eu ainda brinquei entre os meus conhecidos. Eu falei assim, olha, eu vou viajar, mas eu tenho uma certeza que Deus vai me levar e Deus vai me trazer. Aí, por quê? Como é que você pode garantir isso? Eu falei, porque além dos amigos que estão orando por mim, tem uma igreja orando por mim. Queridos, quem viaja e viaja de avião, sabe o quanto nós somos suscetíveis a qualquer coisa. Viajar de carro, ainda está tudo ali ao seu lado, é mais palpável. Mas viajar de avião, você começa a entender a dimensão de quanto você é pequeno, de quanto você não tem nada nas mãos, de quanto você está realmente submetido à vontade do Senhor. Estar viajando nos ares é como se você agora dependesse unicamente de Deus. E aí eu brinquei entre os meus, viu, pastor? Eu falei assim, tem uma igreja orando por mim. Eu vou e volto, porque tem uma igreja orando por mim. E eu sabia que essa viagem ela ia me trazer muitas experiências boas. Sabe quando você vai para um lugar que você sabe que você vai viver experiências boas? Eu tinha essa certeza. Só que essa certeza era tão grande que eu comecei a ficar temerosa. Eu falei, meu Deus, eu estou sentindo muita alegria. Eu estou sentindo muita alegria em fazer essa viagem. Será que é porque eu vou e eu não volto mais? Aí eu lembrava que tinha uma igreja orando por mim. Eu lembrava das promessas do Senhor. Eu lembrava que Ele ainda tinha projetos para poder fazer com a minha vida. E então eu descansei meu coração. Mas ontem eu tive uma experiência muito forte lá em cima. Porque como eu voltei à noite,
o céu ele estava fechado, né? A gente está vivendo uma temporada onde o frio ele está latente. E existe essa previsão mesmo de muito frio para o Brasil, né? É um tempo onde você precisa retirar todos os agasalhos de dentro do guarda-roupa. E, por favor, lave eles para eles não ficarem com cheiro, né, de naftalina. Tira tudo e lava tudo, porque você vai precisar. E aí eu estava voltando de São Paulo e eu comecei a encarar o céu. Eu comecei a encarar. E é muito forte você olhar para o céu de uma paisagem de cima para baixo, onde você entende que ali agora você está navegando nos ares, voando nos ares, e um motor de avião, ele está te levando e está te trazendo. Um piloto de avião está te levando e está te trazendo. E aí eu levantei a janelinha do avião e eu comecei a encarar as nuvens. Eu falei, Deus, mesmo tendo temor em relação a isso que eu estou vendo, eu vou encarar. Aí eu comecei a ver as cidades, as luzes pequenas. Eu comecei a ver as nuvens pesadas, né? Comecei a ver sinais, pontos de luz muito distante. E aí eu pedi ao Senhor, Senhor, começa a ministrar comigo a respeito disso. Começa a tirar o temor de dentro de mim, de encarar a tua glória. E começa a ministrar no meu coração a necessidade de me chegar diante do Senhor, mesmo temendo a tua glória. E aí eu fui ministrada sobre o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Nós sabemos que diante da grandiosidade do céu, tudo se torna pequeno e sensível. Mas a palavra do Senhor diz que a criação, ela revela a glória do Senhor. Então, se ela revela a glória do Senhor, e eu como uma cristã, eu busco viver manifestações da glória do Senhor, eu não poderia temer aquele momento. Sabe por quê? Porque se eu fechasse os meus olhos, se eu fechasse a janelinha, se eu não registrasse tudo que estava acontecendo ao meu redor, eu ia perder a oportunidade de perceber o quanto que eu sou pequena, o quanto que eu sou dependente, o quanto que Deus ele é grande e sustenta os céus e a terra na palma das suas mãos. Eu ia perder a oportunidade de ser ministrada do tamanho da glória que Ele é. E isso não é uma gota, queridos, diante daquilo que Deus é. Mas eu precisei encarar o meu medo e o meu temor. Eu precisei renunciar o meu medo e o meu temor. Mesmo a bobina, não é a bobina o nome. Turbina. Louvado seja Deus, varão. A turbina do avião me deixando quase surda. Eu precisei renunciar aquilo que eu tinha de temor dentro de mim, para experimentar um pouquinho da manifestação da glória do Pai. E então, no primeiro céu, que é esse onde a gente voa, ali o homem consegue entrar. Ali o homem consegue dirigir, pilotar. Ali o homem consegue manter uma aeronave no seu destino. Ali o homem ainda consegue participar. Esse primeiro céu é o céu onde a gente começa a perceber a grandiosidade daquilo que nós vivemos. E que nós precisamos entender o quão pequenos somos ao ponto de, se Deus disser basta, aquela aeronave cair e simplesmente todos não estarem mais vivos. Sustentados pela mão do Senhor. Esse primeiro céu é o primeiro céu que nos anuncia que nós precisamos encarar os nossos medos, os nossos temores, para ver aquilo que Ele tem feito ao nosso redor. Quantas vezes nós caminhamos, quantas vezes nós estamos no nosso dia a dia e a gente não para perceber aquilo que Deus é. A gente não para perceber aquilo que Deus fala. A gente não para perceber aquilo que Deus fez. A gente não para perceber as promessas que Ele nos deu. E passamos o dia após dia vivendo o nosso dia ao nosso modo, à nossa maneira. E Deus do lado dizendo para nós, me perceba. Me perceba. Me perceba.
E a gente não tem conseguido renunciar àquilo que está ao nosso redor, ou até dentro de nós mesmos, para perceber aquilo que Ele está movendo. Queridos, naquele primeiro céu, eu pude perceber o quanto Deus é bom comigo, o quanto Deus tem realizado os sonhos que têm estado no meu coração. E você, nessa noite, precisa entender que diante da grandiosidade do céu, tudo vai se tornar pequeno, até mesmo aquilo que está ao teu redor. Por quê? Porque maior é o nosso Deus, maior é o nosso Deus e maior é aquilo que Ele já tem escrito ao teu respeito. Só que existe também um segundo céu, e esse segundo céu nós sabemos que é onde reinam os principados e as potestades. E a palavra diz que nós não lutamos contra carne nem sangue, mas nós lutamos contra principados e potestades no reino do Espírito. É um lugar onde a guerra é constante por nossas vidas. É um lugar onde eles tramam ao nosso redor. É um lugar onde existem armadilhas para que nós possamos simplesmente nos desconectar daquilo que está sendo dito pelo próprio Senhor. A voz do Senhor é direção. A voz do Senhor é direção. Mas quando eu me permito estar bagunçado pela voz do próprio Satanás, isso tudo se torna em distração. Porque se Deus quer me dar a direção e o inimigo ele quer me dar distrações, eu vou simplesmente deixar de viver aquilo que ele já predestinou para mim. Todos nós sabemos que existe algo escrito ao nosso respeito. Algo soberano. Um plano que é soberano. Existe uma história soberana sobre mim e sobre você. E quando a gente parte para o terceiro céu, que é o céu onde fala que existe a manifestação da glória do Senhor, porque Ele está assentado no trono. Ele está nesse terceiro céu por quê? Porque Ele é soberano. E a vontade dEle reina sobre os céus e sobre a terra. O primeiro céu precisa se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. O segundo céu precisa se apresentar diante do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele tem o domínio sobre todos e sobre tudo. Aí você me fala assim, sim, Sara, mas se Deus está no terceiro céu com sua soberania, Ele é o alfa, Ele é ômega, Ele é princípio, Ele é fim, Ele é a própria eternidade. Se nele já está todo o governo, por que eu preciso estar renunciando se Ele já tem o governo? Aí eu vou te contar sobre essa viagem. Trazer o exemplo dessa viagem que eu fiz. Porque Deus falou ao meu coração que todos nós precisamos viver uma viagem. Todos nós precisamos fazer uma viagem. Todos nós temos um caminho, nós temos uma estrada a percorrer. Nós temos um destino a chegar. Todos nós temos. Não tem essa história daquele que é menos santo ou mais santo. Daquele que é mais velho ou menos. Não tem essa história diante de Deus, porque Ele escreveu algo relacionado para todos nós. Nós é que decidimos viver ou não essa verdade. Nós é que decidimos ou não viver essa história. Observe que se lá atrás, o pastor dessa igreja, os membros dessa igreja, no 5º ano, no 10º ano, no 20º ano, quisesse parar de viver essa história, teria parado. Você teria parado, mas Deus teria continuado. Porque se a obra é dele, se o reino é dele, você até não poderia estar aqui, mas outros estariam. Só que sabe o que é que Deus quer? Deus quer que você se envolva na história que Ele desenhou. Quando você permanece numa igreja, quando você permanece com a tua fé, quando você permanece buscando ao Senhor em unidade, você está dizendo, Deus, eu aceito a tua história sobre mim. Eu aceito a vontade do teu reino sobre mim. Porque, querido, não existe essa história de cristão viver fora do período de unidade, do tempo de unidade. Por quê? Porque existe um óleo que renova as nossas vidas, que está na palavra do Senhor, que esse óleo só cai em unidade. Esse óleo só cai na comunhão dos santos.
Esse óleo só cai sobre a cabeça, que desce sobre a barba, que vem sobre as vestes. É necessário estar junto, porque junto você se torna forte. Lindo ver as mulheres aqui. Lindo ver os homens aqui. Nós somos fortes quando a alegria do Senhor está conosco. Nós somos resistentes quando a alegria do Senhor está conosco. Então, nessa viagem, nós precisamos saber que existe um destino. Existe uma estrada e que nós conseguiremos chegar lá se nós não nos distrairmos. Mas eu quero trazer com vocês a palavra que está lá em Marcos 8. Só que eu quero ler com os amados a partir do versículo 27. Eu queria que todos abrissem as suas Bíblias. Marcos 8, a partir do 27. Vamos entender esse negócio aqui que Jesus falou. Marcos 8. E diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus então os advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Então ele começou a ensiná-los: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Amém, queridos? Quando a gente observa esse contexto, a gente vê algo aqui bem inusitado. Porque aqueles discípulos, eles já estavam seguindo a Cristo há algum tempo. Eles já sabiam que Jesus se apresentava como aquele que ia salvar a humanidade. Aquele que veio como redentor. E a palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, a palavra de Deus aponta Jesus como Cristo, aquele que ia nos salvar. Queridos, se você ler todas as palavras, todos os livros da Bíblia, todos eles vão apontar para Jesus. Vai te dar indícios de salvação. Vai te dar indícios de remissão de pecados. Ele vai te dar indícios de que Jesus, ele veio porque Deus amou o mundo de tal maneira para poder morrer por nós, para que nós tivéssemos vida eterna e não perecêssemos nesse mundo. A palavra nos aponta para isso. A palavra nos dirige para isso. Há um Jesus redentivo. Há um Jesus que iria vir, iria passar por tudo que passou, iria morrer e ressuscitar no 3º dia. É fato. Só que eles já estavam tão acostumados com a presença de Jesus que eles achavam isso um insulto. Como é que esse homem que cura, que liberta, que salva, que redime dos pecados, perdoa os pecados das pessoas, como é que esse homem ele vai morrer? Não, nós precisamos de Jesus aqui perto.
Então Pedro, quando Jesus fala, quem é que perguntam ao meu respeito? O que é que dizem ao meu respeito? O que é que as pessoas estão comentando ao meu respeito? Então, Jesus faz essa pergunta de forma intencional, para ver aquilo que eles estavam escutando. Lembra lá do primeiro céu que eu falei? Onde eu estava voando? O sentido que mais é afetado quando a gente está voando são os ouvidos. A sensibilidade do ouvido é muito grande. Às vezes ele dá pontadas, às vezes ele fecha, às vezes ele começa a ter um zunido. Porque quando nós estamos vivendo nesse primeiro céu, e quando nós estamos passando por tribulações, às vezes a gente perde esse principal sentido, que é o sentido da audição. É o sentido de ouvir a voz do Senhor e caminhar. É ouvir a voz do Senhor e aceitar. É ouvir a voz do Senhor e obedecer. Esse primeiro céu a gente pode comparar com a terra onde a gente vive. Onde muitas vezes o nosso ouvido ele está tão tampado, ele está tão agravado, que ele não consegue perceber aquilo que Deus está falando. Jesus estava com os discípulos e Jesus perguntou, o que é que estão falando sobre mim? Pedro, com seu ímpeto, ele diz, eles estão dizendo que tu és o Cristo. Amém, glória a Deus, Pedro. É sobre isso mesmo, eu sou o Cristo. Não precisa sair contando para ninguém agora, eu sou o Cristo. Mas o que é que o Cristo vai fazer? O Cristo vai sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos. O Cristo vai ser rejeitado pelos chefes dos sacerdotes. O Cristo vai ser rejeitado pelos mestres da lei. Ele vai ser morto e ressuscitar 3 dias depois. E aí o mesmo Pedro que confessa com sua boca que ele era o Cristo, é o mesmo Pedro que chama Jesus para repreendê-lo. É o mesmo Pedro que ouve da boca de Jesus, passa para trás. Arreda-te, Satanás. Afasta-te. Por quê? Porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Queridos, e é justamente nessa chave que a gente vai entrar nesse momento. Muitas vezes nós estamos vivendo como cristãos evangélicos, aqueles que seguem a Cristo, aqueles que acreditam no Evangelho e que buscam viver o Evangelho, tentando viver ao mesmo tempo as coisas de Deus e as coisas dos homens. Tentando administrar as coisas de Deus nas coisas dos homens, trazendo aquilo que é humano para o que é espiritual. Deixando as coisas espirituais cada vez mais humanas. E é nessa hora que a gente precisa entender que é necessário separar, sim. É necessário separar. Mas eu não posso deixar de entender que Deus, Ele olha para mim e olha, tentando entender se eu estou buscando por aquilo que é dele ou se eu estou buscando pelas coisas que são do mundo. Não tem como colocar os dois na mesma balança. Não tem como eu estar ao mesmo tempo vivendo uma santidade e uma vida de pecado. Não tem como eu estar usando a minha boca para falar aquilo que é correto e logo depois falar aquilo que é errado. Não tem como a minha boca ser fonte de salvação e ao mesmo tempo ela ser fonte de condenação. Não tem como os meus pés estarem dentro da igreja e ao mesmo tempo estar no mundo. Não tem como eu olhar para o Evangelho de Cristo, pensar nas coisas de Cristo e minutos depois eu estar pensando nas coisas do mundo. Queridos, é tempo de renunciar à nossa própria vontade? É tempo de renunciar ao nosso ego? É tempo de renunciar à nossa vaidade? É tempo de renunciar ao nosso egoísmo? Mas não adianta eu renunciar tudo isso se a voz de Cristo não for a minha direção. Porque até para renunciar, eu preciso do Espírito Santo de Deus para ter força para permanecer. Porque senão a minha renúncia ela vai ser passageira. Eu renuncio o pecado hoje, mas amanhã eu já peco de novo.
E o nome disso é transgressão, e Deus abomina os transgressores. É impossível eu me arrepender daquilo que eu faço e daqui a pouco eu voltar a cometer a mesma coisa. Porque o caminho que o Senhor pede para nós é o caminho que anuncia esse Cristo. Anuncia esse Cristo que liberta, que salva, que cura. Só que como eu vou anunciar se muitas vezes eu não estou vivendo isso com Ele? Muitas vezes eu estou abafando a experiência minha com Ele. Muitas vezes eu estou rejeitando a experiência dEle comigo. Eu estou fechando os meus olhos. Eu estou dizendo não, não precisa hoje. Não, até aqui já foi suficiente. E eu estou deixando de aprender a renunciar. Pedro, quando ele é chamado à parte para ser repreendido por Jesus, ele estava querendo mostrar para Jesus aquilo que era correto. Não, Cristo, não. Não fale sobre isso, não. Não, o Senhor não vai morrer. Não, o Senhor não vai vir para poder render vidas. Não, Cristo, não fale, Jesus, que você vai vir para poder ser rejeitado por todos, ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Não fale sobre isso. Tu és o Cristo, aquele que veio para salvar o mundo. Mas, queridos, já existia um plano para Jesus Cristo. Já existia um plano de redenção para Jesus Cristo. E se Ele não passasse pela morte e ressuscitasse no terceiro dia, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos vivendo a vontade do Senhor. Por quê? Porque nós não seríamos alcançados. Só fomos alcançados porque Cristo permaneceu. Ele permaneceu no caminho de renúncia. Ele permaneceu no caminho de devoção, num caminho de propósito, num caminho de obediência. E todas as vezes que as pessoas tentavam distrair ele, dizendo, não, tu és, ele virava e dizia, não, o meu pai é. Não, o meu pai falou. Não, o meu pai determinou. Não, o meu pai disse que devia ser dessa forma. Sabe o que é isso, queridos? É resistência. É foco. Ele sabia que ia doer. Ele sabia que ia passar por dores. Ele sabia que ia passar por rejeições. Nada ficou de ser revelado a Jesus. Tudo já estava muito claro diante dele. E por isso tanto sofrimento. Ele sabia do que estava por acontecer. Mas mesmo sabendo no que ia acontecer, o que estava para vir, ele não desistiu. Ele não desobedeceu à vontade do Pai. Ele continuou caminhando a vida dele e fazendo o caminho dele de renúncia. Por quê? Porque ele sabia que a minha vida, a tua vida, precisava ser alcançada. Sabe quando você renuncia a algo, entendendo que não é sobre hoje, mas sobre amanhã? Sabe quando você renuncia a algo, entendendo que não é sobre você, mas é sobre os seus? Que não é sobre a tua igreja, mas é sobre o reino? É uma renúncia que está pautada pela tua visão daquilo que é maior e não por aquilo que é da hora. Sabe por quê? Porque a hora muitas vezes nos faz tomar decisões emocionais. Então ali eu tomo uma decisão emocional, mas logo depois eu já desisto. Mas quando vem a verdade do reino, a verdade da palavra, a verdade através da direção de um pastor, de uma liderança, quando vem a verdade de forma revelada, quando o próprio Pai fala contigo, te faz entender, queridos, você permanece. Você permanece, sabe por quê? Porque a voz que bradou no teu coração, ela é tão clara, ela é tão alta, ela é tão forte, ela é tão resistente, ela é tão poderosa, que você não tem capacidade de dizer, não vou mais. Você é daqueles que vai dizer assim, ó, eu vou me arrastando, caminhando, eu vou me arrastando, caindo e levantando, mas, vamos de novo, eu vou me arrastando, mas eu chego. Você chega. Sabe por quê? Porque não tem nada melhor
do que você caminhar entendendo que você está cumprindo a vontade do Senhor. Olha, queridos, eu tenho certeza que dentro do coração de Jesus passava a angústia da morte, mas nada se comparava com a realização dentro dele de estar cumprindo a vontade do Pai. Nada. Aquele dia que você está em casa e não quer vir. Queridos, não querer vir para a igreja, eu não vou dizer que é normal, não. Não querer vir para a igreja é comum para o inimigo. Por quê? Porque ele vai tentar isso todos os dias de culto e reunião. Todos os dias. Ah, não, hoje eu estou animada para ir para a igreja. Pode acontecer, mas por um momento na tua mente vai passar. Ah, mas eu não precisava não. Ah, mas eu não quero não. Ah, mas eu podia estar em outro lugar fazendo outra coisa. Quanto mais ele te tirar de dentro da igreja, mais ele te distrai. Quanto mais ele te tirar diante do altar, ele te distrai. Por quê? Porque essa é uma das primeiras renúncias que nós temos no nosso dia a dia. Está na casa do Pai. Então, quando você receber essa seta na sua cabeça, dizendo não preciso ir, não quero ir, você vai dizer eu vou. Sabe por quê? Porque você precisa permanecer. Sabe por quê? Porque o mesmo plano redentivo que Deus tinha sobre a vida de Jesus, Ele tem sobre a tua vida. Porque estar aqui pode fazer o teu filho se converter, o teu marido se converter, a tua mãe, o teu esposo, os teus familiares. É no teu sim que Jesus vai cumprir a vontade dele sobre ti. É no teu sim, igreja. Então permaneça. Por quê? Porque Jesus permaneceu. Então a tua vida é para dizer como Pedro respondeu primeiro: sim, tu és o Cristo. E aí o inimigo vai dizer assim: ah, mas você pertence à igreja, você pertence ao evangelho, mas você está passando por isso? Aí você vai dizer sim, porque eu tenho a Cristo. Se eu tenho a Cristo, Ele é suficiente. Se eu tenho a Cristo, Ele me basta. Se eu tenho a Cristo, eu consigo renunciar às vozes do mundo e às vozes do próprio Satanás, para poder eu seguir aquilo que Ele quer que eu siga. Então, quando Jesus fala para trás de mim, Satanás, Ele está dizendo assim: não pense só nas coisas desse mundo. Não pense só nas coisas suas, que são as dos homens. Pense nas coisas de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, queridos, ela é eterna. Não tem nada que vai te preencher mais do que a eternidade. E você não precisa aguardar Jesus, o Pai, te levar e você viver na eternidade. A eternidade, ela pode chegar até você. Você pode atrair. Você pode viver a eternidade aqui na terra como Sara, vivendo os planos do Senhor sobre a tua vida. O teu regozijo, a tua realização, ela vai ser tão grande que você vai glorificar o Senhor o tempo inteiro. Os anjos, os 24 anciãos, eles não estão a declarar o tempo todo: santo, santo, santo. O céu, ele não glorifica o tempo todo a Deus. Queridos, você pode viver esse momento de glória vivendo ainda aqui na terra. Porque quanto mais você cumprir a vontade do Senhor, quanto mais você renunciar à tua carne, eu renunciar à minha carne e buscar pelos planos do Senhor, mais eu vou viver manifestações da glória dele. E aí você vai viver aquele tempo onde você já não aguenta mais suportar. Por quê? Porque você já estará transbordando da glória dele. Você já estará transbordando da unção dele. Você já estará transbordando da autoridade dele. Porque Jesus fazia diferença quando ele passava naqueles lugares. Porque Jesus, ele estava transbordante. Jesus, ele recarregava as suas baterias com o Pai. Queridos, às vezes a gente pensa que a gente consegue caminhar sozinho e a gente consegue caminhar sem ter o nosso secreto. Mas o próprio Jesus fazia isso. E tudo que ele fez, ele deixou como exemplo para que nós fizéssemos. Só que às vezes era melhor estar na mesa
Mas Jesus, ele ia para o secreto. Às vezes era melhor estar lá conversando com os discípulos, mas ele tirava o tempo do secreto. Às vezes era até melhor estar curando, mas ele entendia o tempo do secreto. Porque se ele não renunciasse momentos terrenos para poder viver momentos eternos, ele talvez não conseguiria permanecer. Mas não é somente porque ele era 100% Cristo, 100% homem e permaneceu. É porque ele tinha uma necessidade de estar junto com o Pai. Ele tinha uma necessidade de receber a direção do Pai. Ele tinha necessidade de ouvir a voz do Pai e saber que o Pai estava com ele em todos os momentos. Então a Bíblia, ela aponta para Jesus como esse Jesus redentivo. Essa ação redentiva de Jesus é uma ação de resgatar, é uma ação de libertar, é uma ação de salvar. E por que eu quero falar sobre isso? Eu quero falar sobre essa ação redentiva de Jesus, porque sobre nós está essa unção através do Espírito Santo. Queridos, a tua vida em santidade, a tua vida diante do Pai, ela tem a capacidade de, através do Espírito Santo de Deus, resgatar vidas, libertar vidas e salvar vidas. Não porque seja em teu nome, porque tudo é através dele. Mas o teu posicionamento, a tua decisão diária, o teu exemplo de vida, o teu testemunho, aquilo que você tem renunciado a viver hoje para poder Deus fazer transbordar amanhã, tudo isso vai apontar para uma história redentiva sua. Um propósito de influenciar aquelas pessoas que estão ao teu redor. Um propósito de iluminar as pessoas que estão ao teu redor. Um propósito de libertar através da palavra que Deus tem transbordado na tua vida. De trazer salvação através da presença do Senhor na tua vida. Essa história redentiva que aponta para Jesus também aponta para nós. E essa noite, eu creio que Deus, assim como falou no meu coração, Ele está falando contigo. Permaneça. Permaneça por quê? Porque aquilo que você tem feito hoje, em amor a Deus, em amor ao Evangelho, em amor ao Reino, vai apontar para a redenção daqueles que estão ao teu redor. Então, se você tem alguém que você está orando, se você tem alguém que está orando por essa pessoa, e você hoje pode olhar ao redor e perceber que nada mudou, entenda, o teu posicionamento redentivo, o teu posicionamento de fé, o teu posicionamento de esperança, vai trazer sobre esta pessoa libertação, vai trazer sobre esta pessoa salvação, porque Cristo é contigo, porque Cristo te chamou para poder trazer sobre aqueles que estão ao teu redor redenção. Só que, queridos, essa caminhada de renúncia, ela não é fácil. Ela não é fácil, mas ela nos revela através da palavra do Senhor que o próprio Deus, Ele fez isso. E se o próprio Deus renunciou o seu único filho por nós, por amor a nós, se o próprio Jesus renunciou estar na glória para vir à terra, para cumprir a vontade do Pai, renunciou a sua vontade aqui na terra para cumprir os planos do Pai, eu quero te dizer que nós também precisaremos renunciar. Às vezes nós olhamos para a cruz e nós apontamos para a cruz como um sinal de sofrimento. A cruz, querido, não é somente um símbolo do sofrimento de Cristo. A cruz é um símbolo de um Jesus redentor. E que o fato dele ter ido para aquela cruz nos alcançou.
E que o fato dele ter permanecido naquela cruz em sofrimento, em agonia, nos fez estarmos hoje salvos diante dele. Então a cruz, a renúncia, quando ele diz para você, pega a tua cruz e siga, pega a tua cruz e vai, pega a tua cruz e venha após mim, ele não está dizendo sofra por minha causa, não. Ele está dizendo, pega o teu propósito de vida, pega aquilo que eu te dei para poder fazer, pega aquilo que eu tenho construído em você e venha após mim. Assim como Cristo ele permaneceu naquela cruz até o último momento, nós também precisamos carregar o nosso propósito de vida até o último momento. Qual é o teu propósito de vida? Teu ministério é oração? Permaneça até o fim. Teu ministério, teu propósito de vida é a adoração? Permaneça até o fim. Naquilo que o Senhor te chamou para ser e fazer, permaneça até o fim. Sara, mas eu ainda não sei. Não sei por que eu vim, não sei para que eu vim, não sei para onde eu vou. Existe um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus. Ele se apresenta como um caminho. E se você por acaso se encontra perdido nisso, ele é o caminho. Aleluia. Glória a Deus. Existem coisas que só Jesus vai te responder. Existem coisas que só Jesus vai te revelar. E por mais que o pastor ele traga uma direção, e por mais que outras pessoas elas te tragam uma palavra, vai chegar um momento que Cristo vai dizer, é nisso aí que eu te chamei. É nisso aqui que eu te coloquei para ser. É nisso aqui que eu te chamei para fazer. E você vai ter convicção disso e permanecer até o fim. Quando a gente percebe que Jesus permaneceu, a gente começa a entender que a vida dele cumpriu a vontade do Pai. A gente começa a perceber que ele negou a sua própria vontade, que ele renunciou à sua própria vontade, que ele estava ali cumprindo não somente o que ele precisava ser, mas principalmente aquilo que Deus determinou para ele ser. E aí nós começamos a perceber que todas as vezes que o Senhor nos coloca em frente a uma decisão, nós precisamos pedir a direção do Senhor, o discernimento do alto, para poder entender se aquilo que eu preciso fazer é da vontade dele ou da minha vontade. O que é que Pedro, naquele momento, quis fazer? Ele quis imperar a vontade dele. Ele repreendeu Jesus achando que a vontade dele seria maior do que a do próprio Deus. Mas nós sabemos que Deus, na sua soberania, quando ele determina, ele cumpre. E já havia um plano traçado para toda a humanidade antes mesmo da fundação do mundo. Antes mesmo dos céus serem formados, do primeiro, do segundo ser formado, antes de tudo existir, Deus ele já tinha um plano redentivo para a humanidade. Porque ele já sonhava contigo. Ele já entendia o teu rosto. Ele já tinha desenhado o teu rosto. Ele já tinha desenhado o teu coração. Ele já tinha desenhado você. Então, antes da fundação do mundo, ele já sonhava com você. A Bíblia não fala isso? Então, para ele sonhar contigo, ele precisava primeiro sonhar com o próprio Jesus. Sendo esse plano redentivo para nós. Porque senão não seríamos alcançados, queridos. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele entregou o seu único filho para que nós pudéssemos viver a história dele. É a história do próprio Deus que você está vivendo nessa terra. Você não está aqui para construir teus sonhos somente. Você está aqui para construir um projeto que foi escrito por ele. E se você anda em concordância com isso, renunciando à tua vontade e às vontades desse mundo, para cumprir esse projeto original de Deus, eu quero te dizer que você vai ser muito feliz nessa terra.
Ainda que você passe por tribulações, ainda que você passe por percas, ainda que você passe por dores, ainda que você passe por dificuldades, você vai ser feliz. Por quê? Porque você está andando em concordância com o Pai. Você está andando em concordância com o Pai. Então, a renúncia de Cristo apontou para a tua salvação hoje. E a tua renúncia apontará para a salvação de outros. A tua renúncia vai apontar para lares libertos, ambientes de trabalho sadios, criações sadias. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz tem início e tem meio e tem fim. E quando lá em Lucas, tem uma passagem em Lucas 14 que fala que Jesus, ele dá uma orientação e ele fala sobre a construção de um prédio. Ele fala sobre a importância de você começar e terminar. Por acaso, nós que somos tão falhos, poderíamos começar e terminar algo e Deus, na sua infinita soberania, não? Lógico que sim. Tudo que ele faz, ele termina. Tudo que ele faz, ele termina. Às vezes, as interrupções, quem traz somos nós mesmos. É justamente a nossa dificuldade de tirar, de jogar por terra a nossa vontade no dia a dia e fazer imperar a vontade dele soberana. Queridos, quando o Senhor pede para nós renunciarmos tudo aquilo que nós possuímos para nos tornar discípulos dele, é porque ele entende que aquilo que é humano e aquilo espiritual não dá para caminhar junto. Por quê? Porque a minha carne, ela sempre vai militar contra o meu espírito. A minha carne, ela sempre vai me dizer, não, não precisa. Não, isso é exagero. Não, não faça. Não vá. Não pegue. Ela sempre vai militar contra aquilo que é espiritual. Só que eu tenho entendido, pastor, que quando Deus dá uma direção e a carne ela começa a militar contra essa direção, é justamente aí agora que eu preciso fazer. É justamente aí agora que eu preciso romper e fazer. Se a minha carne ela está negando a direção de Deus, é justamente nessa hora que eu preciso aprender a renunciar. É nessa hora que eu preciso me posicionar e dizer, não, eu tenho uma direção, então eis-me aqui, Senhor. Ainda não querendo, eu farei. Por quê? Porque é a tua vontade. Então eu quero, queridos, te convidar nessa noite a se colocar de pé. E você vai começar assim, a glorificar a esse Deus que fez um plano sobre ti. Você vai começar a agradecer a Deus por ter rejeitado, por ter renunciado o seu filho naquele momento de dor em amor à sua vida. Queridos, não foi fácil para Deus entregar o seu único filho. Não foi fácil para Deus renunciar naquele momento o seu único filho em prol da minha vida e da tua. Mas Deus, na sua bondade, Ele decidiu nos salvar. E quando Deus decide, Ele vai até o fim. E nesse momento você pode abrir a sua boca e dizer para Deus, Senhor, eu te agradeço pelos teus planos. Eu te agradeço porque o Senhor entregou o teu filho. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor permaneceu até o fim. Jesus, eu te agradeço porque tu és o exemplo de renúncia. Tu és o exemplo de permanência. Tu és o exemplo de obediência. Jesus, nós te agradecemos. Jesus, não temos palavras para poder dizer o quanto somos gratos pelo teu amor. O teu amor que tem nos sustentado. Essa é a principal base. A base de toda renúncia é o amor. A base de toda renúncia é o amor.
E foi porque Deus amou o mundo que Ele entregou Jesus por mim e por você. Queridos, não tente renunciar sem ter como base o amor de Deus. É esse amor que vai te sustentar na hora da renúncia. São as experiências do amor com Deus que vai te sustentar na hora do não e na hora do sim. É essa base de amor que nós precisamos despertar nos nossos corações hoje. Se existe uma base que Deus tem para a renúncia, é o amor, e está lá em João 3,16. Aprenda a amar. Peça a Deus para te ensinar a amar. Amar a Ele sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o reino, amar a palavra. Amar os planos dele sobre a tua vida. É esse amor que vai te abastecer para poder você permanecer. Ame, ame, ame cada vez mais. Se você amar de forma genuína, você vai entender que não é sobre aquilo que a tua boca fala, mas é sobre aquilo que o Espírito fala através de você. E aí você vai deixar de perder tempo com aquilo que você acha, com aquilo que você quer. A base de tudo é o amor, queridos. A base de tudo é o amor. Peça ao Senhor para te abastecer nessa hora. O Espírito de Deus, Ele está aqui. E Ele é o próprio amor. O Espírito de Deus, Ele está aqui. E você não pode se distrair nessa hora. Oh, Jesus, precisamos aprender a amar. Precisamos aprender a amar, Jesus. Nos converte todos os dias em teu amor. Nos sara todos os dias em teu amor. Nos transforma todos os dias em teu amor. Nós queremos aprender a renunciar, Deus, tudo aquilo que entristece o teu coração, tudo aquilo que entristece o teu espírito. Nós queremos renunciar, mas nós queremos renunciar em verdade, em espírito e em verdade. Então, em nome de Jesus, Pai, que essa igreja nessa noite ela seja batizada pelo Espírito do amor. Oh, aleluia! Que essa igreja seja batizada nessa noite pelo Espírito redentivo do Senhor, por aquele que leva libertação, salvação, cura. Ah, Jesus! Nós precisamos cumprir a tua vontade, e essa vontade tem como base o amor. Transborda em nossos corações, amado. Transborda em nossos corações, Deus, nessa noite. Tira todo resquício de dor, todo resquício de mágoa, todo resquício, Deus, que nos afasta do Senhor, que nos afasta de experimentar, Deus, a tua santidade todos os dias. Nós queremos renunciar à nossa própria vontade. Nós queremos renunciar ao nosso próprio eu. Nós queremos tomar a nossa cruz e seguir a Ti. Nós queremos ir após o Senhor. Nós queremos ir após o Senhor. Ah, Jesus. Somos muito pequenos e sensíveis, Pai. Somos muito pequenos e sensíveis. Como nós precisamos de direção, Jesus. Nós precisamos tanto, tanto, tanto. Não queremos viver aquilo que o mundo, Senhor, tem nos entregado. Quantas distrações o mundo tem nos entregado. Os nossos ouvidos têm estado surdos para Ti. O Senhor tem falado conosco e nós temos nos distraído, Deus. Mas nessa noite nós queremos nos posicionar nesse lugar. Nesse lugar onde nós tomamos a nossa cruz e seguimos o Teu Evangelho.
Nós queremos seguir o teu evangelho em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, Jesus. A nossa humanidade se submete ao teu espírito. A nossa humanidade se submete ao teu espírito. Oh, aleluia. Queridos, coloque suas mãos assim para frente. Estenda suas mãos como se você fosse receber nessa hora. Por mais que você tenha vindo ao culto para entregar uma adoração a Ele, Ele nunca te deixará sair de mãos vazias. Aleluia. Ele precisa te entregar respostas. Ele precisa te entregar nessa hora direção. Ele precisa te entregar amor nessa hora. Aleluia. Ele precisa passar por você. Oh, queridos, começa a chamar por esse Senhor. Começa a falar ao Espírito de Deus o quanto você precisa. Diante dele você não precisa ter vergonha. Diante dele você não precisa ter reservas. Fale com ele: Espírito Santo, eu preciso disso para permanecer. Eu preciso disso para continuar. Eu preciso. Fale para ele aquilo que você precisa. Não é sobre você, é sobre aquilo que ele já tem liberado para você. Ele sabe o que você precisa para continuar, igreja. Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Igreja, o que queres que eu te faça? Aleluia. Igreja, o que queres que eu te faça? É tempo de festividade, é tempo de comemoração, é tempo de receber presentes. Esses presentes virão do alto, esses presentes virão por anjos, esses presentes virão do próprio Senhor. Você receberá presentes. Você que tem sido fiel, você que tem permanecido até aqui, você que tem acreditado nessa obra, que tem acreditado nas verdades que são liberadas nesse altar, você receberá presentes. Aleluia. Queridos, olhe para mim agora. Existem coisas que nós conseguimos dar uns para os outros. Vocês estarão vivendo tempo de festa durante esse final de semana. E eu creio que a alegria do Senhor estará sobre vocês. Mas eu quero dizer para você: não se distraia, porque os presentes virão. Os presentes do Espírito de Deus virão sobre a tua vida. E eu creio que haverá testemunhos a partir dessa data. Porque Deus não é aquele que engana, não é aquele que deve nada para ninguém. Deus não é aquele que retém. O nosso Deus é aquele que libera e que transborda. Então, em nome de Jesus, caminha esses 3 dias de festa, entendendo que assim como você vai vir adorá-lo, Ele também fará você voltar com os feixes cheios de alegria. Aleluia! Glória a Deus!
oportunidade. Olha, queridos, o que eu falei para vocês é de fato, de verdade. Eu sinto no meu espírito isso. Vocês receberão presentes do alto. Presentes que o homem não pode dar. Vocês receberão. Então, em nome de Jesus, eu fico feliz em fazer parte dessa festa de aniversário. Do convite do Senhor ter chegado na minha casa. E eu ter estado hoje aqui com a minha casa. Através da bênção do meu pastor e da minha pastora, pastor Alessandro e pastora Elaine. Através da bênção do pastor dessa casa, da pastora, né, de todos que estão aqui. Obrigada, porque sempre o carinho de vocês é muito grande comigo. E eu sou feliz com aquilo que o Senhor me chamou para ser e fazer. Às vezes a gente olha a nossa situação atual e nem imagina o que Deus poderá fazer conosco. Mas, de fato, quando Ele determina, se cumpre. Desde que eu permaneça cumprindo a vontade dEle. Então, parabéns por essa festa, parabéns por esse dia, tá, pastor? Que o Senhor continue abençoando e prosperando o trabalho da mão de vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigada.